Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é uma pessoa livre ou é um indivíduo que se sente condenado, condenada? Você é verdadeiramente livre na sua cabeça, no seu coração? Você sente-se livre? Ou sente-se condenado? Ou sente-se angustiado? Ou passa a vida a pedir perdão a Deus dos seus pecados? Em que mundo é que você vive? Vive no mundo da graça ou no mundo do Sinai? Em que lado é que você está? Porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Esta é a grande palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele liberta, verdadeiramente somos livres. Livres do quê? Da condenação. Mas já vamos ver mais do que é que nós somos livres. Mas a questão é esta. Você tem Cristo no seu coração? Se você tem Cristo no seu coração, você é uma pessoa livre. Se você não tem Jesus no seu coração, aconselho você vivamente a receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Para quê? Para que você seja uma pessoa livre. E já vamos ver livre em mais pormenor do quê? Porque ele é perentório a dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É que não há ninguém que nos possa libertar a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano, quando nasce neste planeta, nasce preso e precisa ser liberto. Mas o único que consegue libertar o ser humano é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a uma cruz, inocente, sem pecado, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele na cruz levou os nossos pecados. Ele foi ferido, ele foi magoado, ele foi castigado, ele foi julgado no nosso lugar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Afinal de contas, livres do quê? Livres da religião. A religião, o espírito da religião, se uma pessoa não acredita em nada e passa a acreditar numa religião, sai de uma prisão e mete-se noutra. Porque a religião prende as pessoas. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, no capítulo 11, verso 28 de Mateus, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pensa um bocadinho comigo. O que é que prendia as pessoas mentalmente e espiritualmente naquela época? Era a religião. Era pesada. Os fariseus, os saduceus e os sacerdotes não queriam levar uma carga que era pesada para eles, mas impingiam ao povo. E por isso Jesus veio e diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele ainda diz mais: levai sobre vós o meu jugo, porque é leve e é suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por isso ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você, no seu coração, tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, verdadeiramente você é uma pessoa livre. Você sente-se livre? Mentalmente você libertou-se da religião? Porque há pessoas que têm o preço pago, mas continuam a ser prisioneiros. Vou-lhe contar uma história. Conta-se que uma pessoa foi juntar dinheiro para ir a uma viagem de sonho. Neste caso, vamos dizer que ela saiu de Portugal, andou a juntar dinheiro, não é, para a viagem, porque a viagem de barco era cara. E ela ia para uma ilha perto do México. Então juntou e conseguiu juntar dinheiro para ir então. Ela embarcou e quando estavam a chegar, o capitão do barco viu aquela pessoa e perguntou-lhe: então, a viagem correu bem? Correu muito bem, sim senhor. Então, e gostou da viagem? Gostei. E a comida era boa? E ele ficou assim meio atrapalhado e disse: olha, sabe, eu não o dinheiro que eu tinha não chegou para a comida e eu, olha, tive que ir comendo umas coisas que eu trouxe para a viagem. E o capitão disse: oh amigo, mas no bilhete estava incluída as refeições. Você já parou que aquele homem passou uma viagem de fome, de escassez, de privação alimentar,
quando tinha as melhores refeições do barco todas pagas, porque estava incluído e ele não sabia? Pois ouça, quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, está incluída a sua libertação, está incluída a sua liberdade. Seja livre. Livre de mais o quê? Livre da morte eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você foi livre do quê? Da morte eterna. Porquê? Porque agora tem a vida eterna. Então Jesus Cristo, que é que livrou você? Livrou você da morte eterna. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Da morte eterna. Da morte eterna. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se você está em Cristo, você tem que ter vida abundante. Em todas as áreas da sua vida. Seja livre. Viva livre. Agarre-se a Jesus e seja livre. Porque você foi livre na cruz. O castigo que lhe traz a paz, que lhe traz a liberdade, caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais, do inferno. Você sabia que Deus tem poder para lançar qualquer pessoa no inferno? Seja boa, seja rica, seja pobre, seja poderosa, seja fraca. Deus tem poder para lançar no inferno. E muitos vão lá parar. Porque o diabo será lançado no inferno para todo sempre. O que é o inferno? É uma pessoa viver separada de Deus para todo sempre. Isso é o inferno. Onde há pranto e ranger de dentes. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres do quê? Do inferno. Então você será livre. Livres do quê? Da religião. Livres do quê? Da morte eterna. Livres do quê mais? Do inferno. Livres do inferno. Foi disso que Jesus nos veio libertar. Libertar do inferno, libertar da morte, libertar da religião. A religião, você veja as religiões à face da terra. Todas as religiões à face da terra mantêm as pessoas presas. Mas o Filho, o Senhor Jesus Cristo, veio para nos dar liberdade. Então se você vive preso, desprenda-se, liberte-se. E viva em Cristo. Viva a graça em Cristo Jesus. Viva na graça de Deus. Viva no prazer de ter Deus na sua vida. Porque o Filho libertou você da escravidão, da morte, da escravidão da religião, da escravidão do inferno. Libertou você. A vida eterna está em si. Então viva essa plenitude espiritual. Das trevas. Libertou-nos também das trevas. Lá em Colossenses 1,13 diz que Jesus Cristo nos retirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou. Em quem? Em Cristo. Portanto, nós fomos libertos do reino das trevas, do reino do diabo e transportados para o reino de Deus, que é o reino da luz, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um reino, é o reino dos céus, onde Jesus é rei, onde Jesus é comanda. E você pertence a esse reino. Você e eu pertencemos a esse reino. Antes de você entrar, você foi liberto pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas, do pecado. Permita que eu leia a Bíblia aqui em Colossenses 2,13. Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Perdoando o quê? Todas as vossas ofensas. Perdoando o quê? Todas as ofensas. Não foi uma, não foi duas, foi todas as ofensas. É por isso que ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Poderia estar aqui mais tempo a dizer coisas que Jesus nos libertou. Mas estas são as principais. Ele nos libertou da religião, porque a religião espezinha as pessoas, sufoca as pessoas. Quem vive na religião, vive no sufoco. Não podes fazer isto, não podes ir aquilo, não podes fazer assim, não podes fazer aquilo outro. Você anda preso e anda a ser julgado constantemente. Mas Jesus veio libertar você da religião. Jesus veio libertar você da morte eterna. Quem tem Jesus tem a eternidade. Quem tem Jesus tem vida abundante. Quem tem Jesus está livre da morte eterna. Jesus veio para lhe dar vida eterna. Você foi liberto da morte eterna. Você foi liberto do inferno. Porque o inferno está preparado para todos aqueles que rejeitam Deus e para todos aqueles que seguem o caminho da perdição. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Não é para si. Portanto, você e eu, ao recebermos Jesus, fomos libertos do inferno. O inferno relacionado connosco foi tratado na cruz. Na cruz, Jesus livrou-nos do inferno. O inferno já não tem mais poder sobre nós. Fomos libertos do inferno.
Mais, fomos libertos das trevas. O desconhecimento condena as pessoas e faz as pessoas sofrerem. É por isso que as pessoas não conhecem o que Jesus fez por elas, não conhecem aquilo que Deus tem feito por elas e continuam a sofrer. Mas nós devemos resistir a tudo o que nos faz sofrer e abraçar a liberdade que Deus nos deu. Liberdade na mente, no corpo e no espírito. Somos livres em Cristo Jesus. E do pecado. Ele nos libertou, como vimos há bocadinho em Colossenses 2, 12 e 13, que Ele nos libertou de todo o pecado, de toda a ofensa que estava sobre nós. Então o meu desejo é que você viva plenamente em Cristo Jesus. O meu desejo é que você ouça esta mensagem e se sinta livre, e viva livre, e seja livre. Porque uma pessoa livre na mente, no corpo e no espírito é diferente de uma pessoa que está presa, de uma pessoa que está sufocada pela religião, pela lei. Não, Jesus veio nos libertar. Fique com esta frase: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre em nome de Jesus. Amém.